Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 24 de agosto, e nós celebramos a festa do apóstolo São Bartolomeu. Bartolomeu é também chamado de Natanael, ele era de Caná da Galileia, e Filipe o levou até Jesus. Ele, depois de uma experiência de diálogo e de encontro com Cristo, declara, como vamos ver no texto do Evangelho de hoje, que Jesus é o Filho de Deus e o Rei de Israel. Bartolomeu sofreu o martírio na Armênia, porque foi para lá pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, os seus restos mortais foram levados para Roma e estão lá numa igreja importante, na capital do Império Romano de outrora. O texto do Evangelho de hoje é de João, capítulo 1, versículos 45 a 51. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha ao encontro dele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o nome Natanael significa doado por Deus. O verbo Natan significa doar e El significa Deus. Doado por Deus. Bartolomeu, chamado de Natanael, foi alguém como dom de Deus. Uma segunda coisa muito bonita no texto de hoje: Filipe se torna mediação para que Natanael encontre Cristo Jesus. Como é importante o papel de irmãos, de irmãs que se tornam mediação para o nosso encontro pessoal com Cristo Jesus. Aqui está uma das nossas grandes tarefas: ajudar os irmãos a se encontrarem com Cristo Jesus. Filipe então disse: Olha, nós encontramos o Messias. Na verdade, ele não diz nós encontramos o Messias, ele diz nós encontramos aquele que Moisés, na lei, escreveu sobre ele, e os profetas também escreveram sobre ele. Dizendo isso para um judeu, todo judeu entende que a pessoa está falando sobre o Messias. Encontramos aquele de quem Moisés e os profetas falaram, isto é, o Messias. Só que Filipe já identifica quem é este Messias. É Jesus de Nazaré, o filho de José. Aqui está um dos grandes problemas, porque para muitos
há um escândalo no processo da encarnação, porque eles imaginavam que o Messias viria de outro grupo social, de outro ambiente. Jamais eles poderiam imaginar que o Messias viria de Nazaré, que seria filho de um carpinteiro. Natanael é de Caná da Galileia, uma aldeia que está muito próxima de Nazaré. Então imaginem se o Messias pode vir de uma aldeiazinha perdida lá nas brenhas da Galileia. Esse é um dos grandes escândalos, é o escândalo da encarnação. Natanael reage no primeiro momento com bairrismo, com um certo desdém, com um certo preconceito. Por acaso, de Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Natanael é de Caná. Normalmente há uma rixa, há uma briguinha entre as pequenas aldeias, as pequenas cidades. E ele, como bom cananeu, como bom canaense, ele é filho de Caná, ele tem rixa, ele tem preconceito contra aqueles que são de Nazaré. São duas aldeias pequenas, perdidas na imensidão daquelas serras da Galileia. Contudo, Jesus tem uma leitura mais positiva sobre Natanael. Natanael pode ser bairrista, Natanael pode ser brigão, Natanael pode ser preconceituoso, mas Jesus tem uma leitura extremamente positiva. Ele diz: um israelita de verdade aí está. Jesus diz que Natanael é um homem sem falsidade. É alguém que tem um compromisso com a verdade, que diz a verdade sem medo. E aqui começa um diálogo bonito que ultrapassa o mero sentido das palavras que estão sendo ditas. De onde me conheces? É a pergunta de Natanael. Natanael mal sabe que Jesus sempre nos conhece. Ele nos conhece em profundidade. Ele compreende a estrutura mais íntima do nosso ser. Antes que nós possamos abrir a boca, ele já nos conhece. Se tem alguém que verdadeiramente nos conhece, esse alguém é Cristo Jesus. Jesus conhece Natanael, mesmo que eles nunca tenham conversado. Natanael pergunta: de onde me conheces? E Jesus diz: olha, eu te vi antes debaixo da figueira. É uma expressão meio enigmática, não se sabe muito bem o significado da expressão, mas muito provavelmente o significado desta expressão é: eu te vi quando tu estavas estudando a Torá, estudando a lei mosaica debaixo da figueira. A figueira, na tradição de Israel, é o lugar do estudo, sobretudo nos momentos de muito calor. Os adolescentes e jovens se reúnem debaixo das figueiras para estudar, para memorizar a santa palavra de Deus. Então, muito provavelmente, Jesus viu Natanael quando ele estava debaixo da figueira. A figueira é uma árvore que é muito frondosa, tem folhas muito grandes e espessas e faz uma sombra maravilhosa. Então, provavelmente, Jesus viu Natanael debaixo da figueira, estudando, memorizando, rezando com a santa palavra de Deus, a Torá. Então, Jesus nos vê sempre. Ele sempre conhece o ser humano em profundidade. Mesmo quando o ser humano tem dificuldade de revelar a sua identidade, Deus nos conhece. Jesus nos conhece sempre com toda a profundidade do seu ser. É aí que Natanael percebe que aquele homem que está diante dele é especial. E ele reage com 3 títulos importantes. Rabi, que significa mestre. Então, Jesus é um mestre. Ainda não é um título cristológico muito forte, mas ao menos Natanael reconhece que Jesus ensina coisas que provêm de Deus. O segundo título, tu és o Filho de Deus. Aqui já temos um elemento cristológico muito profundo. E um terceiro título, tu és o Rei de Israel. Significa tu és o Messias.
Então Natanael chama Jesus por mestre, rabi, Messias, isto é, rei de Israel, e finalmente, filho de Deus. Aqui está condensada na palavra de Natanael uma altíssima cristologia. Natanael chega a uma profissão de fé das mais profundas e verdadeiras do Novo Testamento. Jesus então continua o seu diálogo com Natanael dizendo: olha, Natanael, tu crês porque eu te vi debaixo da figueira e eu te disse aquela palavra anterior? Pois bem, coisas muito mais maravilhosas tu verás. E que coisa maravilhosa é essa? Verás o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está dizendo: tu também serás testemunha da minha glória. O cristão é testemunha não somente da vida, do ministério, da ação, da pregação da palavra de Deus, mas, sobretudo, o cristão é testemunha do Cristo vivo, ressuscitado e glorioso. Também nós somos chamados a experimentar o Cristo na sua glória por ocasião da sua vinda definitiva, no julgamento final, na glorificação de Cristo, na parousia. E aí nós seremos testemunhas dos anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael, o dom de Deus, doado por Deus, ele experimenta o encontro com Jesus Cristo, faz uma experiência de encontro com ele. No começo ele está muito marcado pelo preconceito e pelo bairrismo. Finalmente, no diálogo com Cristo, ele descobre a identidade profunda do Senhor e se torna seu discípulo. Não somente ele é capaz de doar a vida, de morrer por causa do Evangelho. Um abraço a você. Boa noite, bom dia, boa tarde. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu o abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.